Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma resenha do nosso Acaso Literário. E hoje eu quero começar esse vídeo, antes de tudo, fazendo uma confissão. Eu dei aula durante muito tempo de teologia. Uma das minhas aulas preferidas era da Reforma Protestante, onde eu explicava quase 2000 anos de história, desde um pouco antes de Jesus, todos os mártires do Império Romano, depois Constantino, o início da Igreja Católica, o que aconteceu, o que foram os 1000 anos ali da parte da Inquisição, quando chegou na Reforma Protestante, o pré-reforma, o pós-reforma, e durante todo esse período, eu devo ter citado uns 30 mártires homens. E eu nunca pensei que existiam mártires mulheres. Isso é estranho, porque eu sou uma mulher. Mas somente depois que eu li esse livro que eu trouxe hoje para vocês, me veio na cabeça por que eu esqueci de falar sobre as mulheres. Por que eu nunca parei para pesquisar sobre as mulheres que existiram na mesma época e ali ajudaram esses homens da mesma forma que às vezes a gente esquece que também mulheres ajudaram Jesus durante o ministério dele. E nessa hora eu gostaria de agradecer a Ruth Salviano por ter escrito Mártires Cristãs. Gente, que livro! Se você quer um livro para realmente mexer com seu coração, te confrontar, mostrar o tanto que a gente reclama de mão cheia na nossa casa sem fazer nada, lê esse livro. Se você está precisando ali de um confronto com a sua fé, de você olhar para si mesmo e falar assim: meu Deus, eu não sou uma pessoa cristã, meu Deus, me perdoa. Se você precisa ter certeza que você ama a Cristo, lê esse livro. Que livro incrível! É um livro difícil, que vai realmente mexer com seu coração, mas que é incrível. Então, bora lá? Como sempre, a resenha com spoiler e a resenha sem spoiler. Pega seu café, sua água, seu chá e bora para mais uma. O intuito da Ruth em escrever esse livro, ela deixa muito bem explicado no início, é mostrar como as mulheres são invisíveis, muitas vezes na história em geral, tá, gente? E como as suas dores são invisíveis. Esses dias para trás eu fiz uma resenha do livro Rouxinol, que fala sobre o Holocausto, a época da Segunda Guerra, e eu falei sobre isso, como que muitas vezes o trabalho da mulher é invisível. E as suas dores, o que ela teve que fazer para sobreviver enquanto os homens estavam na guerra, esse trabalho foi invisível. E hoje quem ganha as medalhas são os homens que estavam à frente de batalha, mas as mulheres que ficaram nas cidades, muitas morreram de fome, não tinham como se sustentar no meio do frio, não aguentaram abusos, todos os tipos possíveis, aguentaram a guerra, a fome, a dificuldade, a tristeza, o sofrimento, e elas são esquecidas. E a mesma coisa, gente, acontece quando a gente coloca num contexto cristão. Muitas vezes nós olhamos ali para os mártires, para os apóstolos, e nós falamos somente o nome dos homens. Isso não é errado porque foram grandes homens. Mas por que nós muitas vezes esquecemos das mulheres, como eu me coloco nesse lugar de por que eu nunca falei sobre as mulheres? Nem sequer passava pela minha cabeça pesquisar sobre as mulheres. E olha que estranho, é que uma dessas mulheres, eu lembro que na aula da Reforma eu falei sobre o Lutero. E o Lutero, ele se casou. E eu falo sobre a esposa dele, mas eu cito que ele se casou com a fulana de tal. Mas eu nunca me aprofundei na história dele. A história da mulher é maravilhosa, o que ela fez, como ela ajudou ele no ministério dele. E esse livro me confrontou muito nisso, não para essa coisa do a mulher empoderada, não nessa parte, mas na importância, por que as mulheres são esquecidas na história. E ela fez questão de buscar referências, buscar histórias real de mulheres que passaram por martírio em nome de Cristo, para escrever essas histórias aqui, para que nós pudéssemos lembrar que as histórias dessas mulheres não fossem esquecidas. E esse livro é isso. Ele é uma biografia, começando aí, tá, gente? A nossa resenha sem spoiler. Ele é uma biografia do início ao fim de histórias de mártires cristãs. Vai então contar quem era aquela mulher, o que ela sofreu, onde ela vivia, como foi a sua vida dentro do que ela, Ruth, conseguiu encontrar historicamente. E vai contar sobre mulheres que um pouco ali que sofreram martírio um pouco depois que Cristo morreu, na época de Roma, na época medieval, Inquisição, até os dias de hoje, que é a era contemporânea, tá bom? Então, até os dias de hoje, mulheres que sofrem martírios. Vai citar alguns homens que fizeram parte da vida dessas mulheres que também foram martirizados, mas o epicentro aqui são as mulheres. Então, é um livro extremamente difícil de você ler. É um livro que você vai chorar de... É um choro, gente, que fica engasgado, sabe? Teve algumas páginas que eu li, pra vocês verem que eu não estou mentindo, gente. O livro, ele tá completamente marcado, escrito, com lágrima,
com lágrima. E ele tem muitas fotos, vocês podem ver que é muito bem feito, sabe? A Thomas Nelson, é a Thomas Nelson mesmo, né, gente? Não tô falando besteira, a Thomas Nelson. Ela fez um livro muito bem feito, muito bem organizado. Ele coloca fotos no decorrer do livro dessas mulheres, do martírio em si, fotos que são do martírio em si. Então, é muito bem feito. E aí, é aquele tipo de choro que você chora de, meu Deus, me perdoa. Eu não devo reclamar do que eu tenho. O que eu passo não é nada. O que essas mulheres passam são mulheres que foram levadas a martírio, elas foram torturadas, foram quebradas, esperavam ela melhorar e depois quebravam de novo, foram rasgadas, devoradas por animais, foram crucificadas, foram enterradas vivas, foram torturadas de todas as formas inimagináveis, arrancaram suas línguas porque elas estavam durante a tortura cantando e louvando a Deus. Então os torturadores não queriam escutar aquilo, então cortavam as línguas e ela continuava ressoando aquele barulho gorgorejante. E enquanto estava sendo torturada, e a sua língua tinha sido arrancada, e ela continuava adorando a Deus. Então, eu não tenho como expressar para vocês o quanto esse livro ele é confrontador. Então, se você não leu, o link está aqui na descrição. Leia, estude. É um livro que você não vai conseguir ler ele fluidamente. Teve dias que eu li 1, 2 páginas e precisei aí de 3 dias para remoer aquilo, ruminar aquilo para eu voltar para a próxima parte e ser confrontada e esperar mais uns dias. Então você vai, ele é um livro para você ler aos poucos, tá? E depois disso, volta aqui, dá pausa aí no vídeo, porque agora eu vou começar a resenha com spoilers, que os spoilers eu vou contar algumas partes que me mexeram mais comigo. E depois que você lê, você volta e coloca aqui nos comentários o que você achou, o que isso falou ao seu coração, e que você possa indicar para outras pessoas também, para outras mulheres, para que nós possamos ver que durante todo o tempo as mulheres foram importantes na história. A história não foi escrita somente por homens. As mulheres também fizeram parte da história cristã. As mulheres fizeram parte da história em geral. E nós não podemos ser invisíveis nesses momentos, tá bom? Então, fica aqui a minha indicação para você. Se você não leu, para o vídeo agora. Se você já leu e quer continuar, quer saber como foi a minha opinião sobre o livro, continue aí comigo. Existem algumas histórias nesse livro, eu falo que todas são... O linda que eu quero dizer, entenda a conotação. O linda que eu quero dizer é a fé delas irem para o martírio louvando, gargalhando, e sorrindo, e não negando, e com medo, mas indo a si mesmo. Esse é o lindo que eu quero falar. Mas existiram histórias que me tocaram profundamente. A primeira delas é a da Rainha dos 9 Dias, que é a Jane Grey. Que a Jane, gente, ela nem queria ser rainha. Ela foi jogada ali, né, como vocês leram, aos 16 anos, era uma adolescente. E ela entra contra a sua vontade, ela era uma protestante convicta. Naquela época, todos ali do reino eram católicos. E ela não, ela se tornou protestante. O antigo rei que morreu, ele era protestante, queria continuar assim. Mas a pessoa que deveria pegar o trono é a Maria I, que é a Blood Mary, que depois se tornou rainha. O Henrique VIII morreu, casado com a Catarina de Aragão, aí teve a Maria I, aí a Jane assumiu, mas a Maria, que era herdeira ao trono legítimo, depois ela pegou. Ela prometeu um reino de terror aos protestantes, então o rei fez uma carta pedindo que a Jane ficasse no lugar, dando o trono para ela. Ela ficou, só que ela durou literalmente 9 dias, porque quando a Maria ficou sabendo disso, a Maria I, ela entrou, veio com as tropas, com várias pessoas, acusou ela de traição à coroa, tomou o trono da Jane, a torturou e ela foi condenada à morte por ser protestante, com o objetivo ali que ela traiu a nação. E depois disso, a Rainha Maria I, né, que hoje é conhecido como Blood Mary, ela fez um reino de terror aos protestantes. Grande parte das mulheres que nós vemos nesse livro foi morta na época da Rainha Maria I. Isso nos deixa uma lição, que as mulheres também, com a sua inteligência, com a sua astúcia, ela pode fazer algo grandioso para o bem ou algo grandioso para o mal. Quando você lê isso aqui, você não se imagina assim, é uma ficção. Não, gente, isso aconteceu. E às vezes a gente lê somente nos livros de história o que a rainha Maria I fez e esquece, por esse ângulo cristão, que ela fez, quantas centenas de mártires ela matou, quantas centenas de pessoas ela torturou de formas inimagináveis. Foi absurdo. A Jane fala que na noite antes de morrer, o que ela fez? Ela leu a Bíblia, ela orava e ela falava para todos que ela perdoava Maria, porque ela
A Maria não sabia o que ela estava fazendo também, ela estava agindo de acordo com o amor ao país, amor ao que ela achava ser certo, e ela morreu e o nome dela hoje é praticamente esquecido, ou ela é julgada por muitos professores de história como uma traidora e a Maria como uma grande rainha. A próxima história que eu quero contar é da Anne Haskell, que ela morou na Inglaterra em 1546. Ela era uma jovem rica. Ela poderia ter ficado em casa, obediente aos pais, tranquilamente, com todo o conforto, mas ela escolheu conhecer Jesus por si própria. Eu tô falando de uma menina jovem. Gente, quando eu falo jovem aqui, eu quero dizer adolescentes, tá? 14, que de 14 a 20 anos era a idade dessas mulheres. Ela começou a ler a Bíblia, desafiou as autoridades, ela foi atrás das autoridades. A Anne, gente, se recusava a ficar em silêncio quando havia debates públicos, então ela debatia com os homens. Pensa naquela época ainda, né, a mulher ainda tentava debater com os homens e ela ainda debatia contra a fé deles e ela conseguia mostrar na Bíblia que eles estavam errados, porque aqui fala. Ela conseguia fazer com que as pessoas falassem assim, ela está certa, explique isso pra gente. Eles não conseguiam debater com ela. E olha só esse trecho do livro. Presa por 2 vezes, Anne foi terrivelmente torturada no rack, ou balcão de estiramento, mas não delatou ninguém que estava com ela, que eram as outras pessoas que evangelizavam com ela. Seus captores esperavam que a tortura a fizesse confessar, o que não aconteceu. Ela foi então esticada cerca de 10 centímetros acima do balcão. Haskell desmaiou de dor, mas retomou a consciência. Isso aconteceu 2 vezes. Eles giraram as roldanas com tanta força que seus ombros e quadris foram arrancados de seus lugares e seus cotovelos e joelhos foram deslocados. Mesmo assim, ela não delatou ninguém. Nós estamos falando, gente, de 10 centímetros. Eles esticaram ela 10 centímetros por várias vezes até os membros dela se deslocarem. Como resultado de tanta tortura, Anne não conseguia mais andar. Precisou ser carregada em uma cadeira de rodas no dia de sua execução, tendo sido presa a uma estaca por uma corrente que a amarrava. No dia 16 de julho de 1546, aos 25 anos, ela foi condenada à morte na fogueira em Smithfield, perto do Muro de Londres. Com ela foram executadas outras 7 pessoas por negarem a transubstanciação. Um sermão foi pregado enquanto os hereges iam sendo consumidos pelo fogo. Quando o pregador falou algo com o qual Anne não concordava, ela teve uma última oportunidade de demonstrar sua coragem afirmando: observem, ele erra. E ele fala sem o livro, ou seja, a Bíblia. Ele estava falando por conta própria. Ela queimando, ela fala assim, gente, ele tá errado, tá? Ele tá pregando sem a Bíblia, não acredita nele não. E ela queimando, cara. Acredita-se que a execução de Anne culminou em 1000 novas conversões. Ao calar a sua voz, não denunciando suas companheiras de fé, mas erguendo-a para confrontar os absurdos impostos pela igreja, ela se tornou uma inspiração e consolo para as demais mulheres perseguidas, tanto em sua época como nos anos vindouros. Gente, a gente falou uma menina de 25 anos, isso quando ela morreu. Quando ela começou, ela era adolescente. Ela morreu, ela foi torturada, ela morreu queimada enquanto ela estava sendo torturada. Em vez dela estar ali gritando de dor, desesperada, falando, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Por que eu estou passando por isso? Eu fui fiel, eu preguei a sua palavra, eu não errei. Ó, presta atenção aí, tá, gente? Ele tá errando, ele tá lendo, ele não tá pregando com a Bíblia, não, ó, não acredita nele, não. Isso é algo para nos dar vergonha. Porque às vezes uma coisa dá errada e a gente fica lá, Deus, por que isso está acontecendo com a gente? Eu fiz, aconteci. E o Senhor deixa eu passar por isso. Mas a gente esquece que na Bíblia, Deus nos prometeu que nós passaríamos por aflições. Mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e pelo poder e o nome dele nós também venceríamos esse mundo, mas não é vencer o mundo, não passar por nenhum problema, é porque ao morrer nós estaríamos vencendo o mundo porque nós teríamos vida eterna com Ele. Então, vencer o mundo é nós vencermos a nossa carne, nós negarmos o que nós queremos todos os dias para que nós vençamos o mundo falando não ao mundo e sim para Deus, porque isso é vencer o mundo, porque Ele nos prometeu um lugar na glória, não aqui. A história da Anne mexe muito comigo. Tem uma outra que eu separei aqui, que é a Maria de Monjou. Ela era da Alemanha, em 1552. Ela foi presa porque ela era uma anabatista. O que eram os anabatistas? Os anabatistas eram pessoas que acreditavam que era necessário haver um batismo de imersão nas águas e que o batismo da Igreja Católica, na época, que era aquele de aspersão, quando era criança, ele não valeria para nada. Era necessário, depois que você aceitasse a Cristo, virasse um protestante, no caso deles, que eles se batizassem novamente com água por imersão completa. Então, eles faziam isso. Aceitou a Cristo,
da forma protestante, eles não acreditavam mais naquele primeiro batismo, eles não mais se batizavam de novo. Era isso que eles faziam. E aí, ela foi presa por fazer isso, porque as pessoas não acreditavam, falavam que isso era heresia, que ela estava indo contra a fé, que eles estavam pregando uma coisa errada e várias outras coisas. Inclusive, um dos mártires que eu falo na minha aula da Reforma Protestante, ele foi uma pessoa que lutou muito pela Reforma Protestante, uma pessoa, mas ele era contra o que os anabatistas faziam e ele ajudou a matar muitos anabatistas. Isso mostra como o homem ele pode acertar em várias coisas e errar em várias outras coisas. O dia que eu fiquei sabendo disso, eu era um homem que eu estudava muito sobre ele, sabe? E eu ficava assim, meu Deus, que cara legal. Na hora que eu descobri isso, eu fiquei muito triste. Enfim, ela passou 2 anos na prisão. E sabe o que ela fez no dia da execução? Vou contar aí pra vocês. Durante o longo tempo na prisão, foi ameaçada, subornada e coagida para participar da missa. Ela falou que se ela fosse à igreja, eles soltariam ela não aceitou, preferindo dar sua vida pelo evangelho de Cristo. Foi condenada ao afogamento. No caminho para o rio, cantava com o coração alegre, porque esse dia havia chegado. Estou feliz, vou morrer hoje. É literalmente isso, gente. Ela viveu para ver essa hora, procedendo como uma ovelha que é levada ao matadouro, assim como aconteceu com Cristo. Levaram-na para a beira da água, mas não a jogaram no rio. Ainda tentaram durante 2 horas e meia que ela abandonasse sua fé, mas ela respondeu: eu me apego ao meu Deus. Prossigam com o que vieram fazer aqui. O trigo está na palha e deve ser moído. Assim a palavra de Deus começou e deve ser terminada. Após tirar os sapatos e se preparar para a morte, amarraram-na firmemente para que não conseguisse nadar. Então ela encomendou seu espírito nas mãos de Deus. Desse modo, a cristã fiel foi afogada e sua alma foi para o céu, a fim de receber a coroa dos mártires. Os crentes que com ela estavam ficaram grandemente comovidos pelo seu exemplo. Sua morte é descrita na música Tão Feliz que Quero Cantar, encontrada em 3 inários ou livretos de hinos alemães. Vamos, gente. Vamos rápido aí. Tá na hora de eu morrer. É isso que eu quero. E no início do capítulo fala assim, que ela disse assim para eles: fui noiva de um homem, mas hoje espero ser a noiva de Cristo e herdar o seu reino com ele. Por isso que ela estava feliz. Porque vou morrer, mas vou acordar com Cristo. É algo... Se vocês não choraram, gente, eu não sei. Por último, eu queria falar para vocês da família Xi, porque a família Xi é de 1983, é mais próximo a nós, ainda não é o último relato desse livro, existe ainda de 2016 ou 2019, não sei, que é o último relato aqui do livro. Mas essa família Xi, o que me chamou a atenção, é que era uma família de missionários na China. A mãe, pai e vários filhos. Eles faziam parte de uma certa denominação, mas eles não concordavam com a forma como era pregado essa denominação. O jeito que eles falavam sobre Jesus, sobre o evangelho, eles não concordavam. Saíram dali, abriram a casa deles para que pessoas fossem à casa deles e eles começaram a pregar. Os irmãos dessa igreja... Meu Deus, como isso é triste. Denunciaram eles para os comunistas da China por inveja, por eles estarem roubando os membros. Então, os próprios irmãos em Cristo denunciaram uma família de missionários para os comunistas na China. Eles foram presos, todos torturados, e a mãe e um dos filhos foi condenado à morte. Não foi toda a família, porque tinham crianças, então cada um foi condenado a uma coisa, tanto tempo de cadeia, tanto tempo na tortura, e enfim, foi sendo vários torturados, mas o que foram enviados à morte foi a mãe e um dos filhos. E aqui fala o seguinte, na hora que eles morreram: a senhora Xi pediu permissão para orar. Mãe e filho se ajoelharam e suplicaram perdão para o seu país e pelo seu povo, pelo pecado da perseguição aos cristãos. Depois de pedirem que Deus recebesse o espírito deles, foram alvejados na frente de todos. Apesar de ser meio-dia, com o céu claro e sem qualquer nuvem, surgiram nuvens escuras. Um vento forte começou a soprar e uma chuva inesperada e forte, com trovões e relâmpagos, caiu sobre o lugar. Mas nem toda aquela água pôde lavar o sangue dos inocentes naquele triste local de execução. Gente, foi a própria igreja que denunciou. Mas é porque, assim, esse livro, ele fala, né, ele é organizado, os capítulos dele, de forma que fala sobre as mártires da igreja primitiva, as mártires da época medieval, mártires da época da Reforma e mártires contemporâneas. Quando a gente pega aqui mártires da igreja primitiva, nós vamos ver mulheres, mártires em geral, pessoas sendo mortas pelo Império Romano. Então, é um império que não acreditava em Cristo.
Só que daí pra frente, a gente vê que são pessoas que estão sendo mortas pela própria igreja. Elas foram mortas, torturadas pela própria igreja. Então, mortes em nome de Deus. Quando a gente pega toda a era da Inquisição, aqui vai falar sobre a Inquisição, vai falar sobre Joana d'Arc, né? Quando a gente pega as mulheres sendo mortas pela própria igreja. Elas foram mortas em nome de Deus. Isso é muito triste. Até onde a maldade humana é levada, até onde o que o homem pensa é levado, sabe? Isso é o que Cristo pregou, isso é o que Cristo queria. Então esse livro ele nos faz refletir muito sobre a nossa fé. E se hoje te pedissem o seu filho, e se hoje impedisse a sua vida, até onde você iria por Cristo? Mas sendo muito sincero, você enfrentaria o que essas pessoas passaram? Gente, eu li aqui 3 histórias, tá? Eu não falei ainda, eu falei lá no início das mulheres que as línguas foram cortadas, mas aqui tem anciãs que deram a vida pela castidade, elas eram virgens, de 95 anos, e eles levaram elas, despiram elas, fizeram elas passear pelas ruas nuas, virgens, para deixar elas passarem vergonha, né? De aparecerem assim, senhoras, gente, de 95 anos que deram a vida a Cristo por bons atos a vida toda e mataram elas. Sabe? E são várias e várias histórias que quem já leu aqui está acompanhando comigo, e você que quis a parte de spoilers, você pode ver então histórias lindas, tristes e verdadeiras. Essas histórias são para nós lermos e não esquecermos. Quando eu terminei de ler esse livro, eu orei por elas, eu orei por mim, eu orei por aquelas que me cercam, orei pela Igreja de Cristo, eu orei pela igreja que eu faço parte, eu orei pelo o meu bairro, a minha cidade, a nossa nação e a nossa nação que não é perseguida ainda, ou de forma extremamente velada. E orei também pelas nações perseguidas, como nós conhecemos tantas pessoas, missionários que estão em tantos lugares, tantas igrejas perseguidas. Então, que esse livro venha trazer para você essa reflexão de até onde você iria por Cristo, tá bom? Então, Ruth Salviano, Mártires Cristãs, da Thomas Nelson. O link tá aqui caso você queira adquirir. Me conta aqui nos comentários se você já leu, o que você achou, se você ainda não leu, se você concorda com o que eu falei, se você acha que tudo isso aqui é bobeira. Gostaria de saber sua opinião. Lembre-se sempre, gente, os comentários aqui com educação, respeito, o que você acha, o que eu acho. Combinado? Até o próximo Acaso Literário. Um beijo para vocês. Tchau, tchau.